minha família que ainda reside aqui, que é Pedro Machado e Dalva Ribeiro, né? Sou Pedrinho Machado aqui, sabe? Pedrinho Machado, fazedor de ponte de Machado, né? Cantador das folias do divino, né? Sou o neto mais velho dele, mas infelizmente só nasci em Cristalina e logo com 7 dias de vida fui para a Lusiânia e lá estou até hoje. Lá eu sou vereador da cidade, licenciado do mandato, pois estou na Secretaria de Educação fazendo um bem bolado, um bate-bola aí com a nossa querida Linda, nos tempos alegres e nas dificuldades, né? Que é uma pasta muito complexa, mas muito boa. Senhor Prefeito Daniel, muito obrigado por receber a Academia de Letras e Artes aqui nas terras de Cristalina, por abrir sempre as portas da cidade. Uma deferência, a academia está aqui, sendo recebida pelo senhor e pelo presidente da Câmara, aqui na Casa de Leis, em que abriga temporariamente a nossa sede. Muito obrigado por dispor do espaço, do tempo, mas sobretudo da presença, mostrando que tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo valorizam o imaterial, que hoje é muitas das vezes largado de lado. Nós somos imediatistas muitas das vezes, nós queremos dar valor ao que tem preço e esquecemos de dar valor ao que não tem preço, que é incalculável, que é o nosso tempo. O tempo que não volta mais, como vai dizer grandes filósofos, e aqui quero citar um grande amigo meu, Sérgio Portela, em que nós devemos fazer o nosso melhor nas condições que temos, enquanto não temos condições melhores para poder fazer melhor ainda. Isso significa que nós não podemos deixar nos acomodar, fazer de qualquer jeito. Eu não tenho estrutura, vou fazer de qualquer jeito. Não, nós não podemos nos curvar à mesmice do efêmero. Nós devemos fazer sempre o nosso melhor. E a Academia de Letras hoje faz o seu melhor através do nosso vice-presidente Eliezer, que nos recebe muito bem aqui na cidade dos Cristais. Dito isso, feita a abertura da nossa sessão, passarei a palavra agora ao nosso vice-presidente confrade Eliezer, que disporá de 30 minutos regimentais para fazer a explanação do seu tema, a história de Cristalina na arte de Germano de Oliveira Melo e na obra literária do nosso cofundador Otto Nuno. Confrade, a palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todos. Eu já vou me caminhando para ali assim, eu vou ficar perto daquela mesa. Eu vou me encaminhando aqui para essa mesa, que vai ser minha base aqui da fala. E confesso para vocês que nós estamos de uma maneira muito gratificado e emocionado aqui nesta manhã pela quantidade de pessoas presentes e pela qualidade, conforme o presidente da nossa academia já disse. E 30 minutos vai ser pouco, porque só os agradecimentos que eu sou obrigado a fazer, eu vou gastar quase isso, viu, presidente? Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer à Academia de Letras e Artes do Planalto, a LAP, por estar instalado aqui em Cristalina. Quero agradecer demais ao presidente, nosso conterrâneo, professor, advogado, vereador, escritor, poeta, esse jovem chamado Tiago Ribeiro Machado. Muito obrigado, Tiago. Que Deus continue abençoando você em todas as suas atividades. E eu não posso deixar de saudar a Shirlan Praça, que é a secretária, o Jabas Marques, que quando eu assumi em 8 de março de 2020 ele era o presidente, ao Graça Veloso, ao Luiz Solano, agradecer ao Ney Brito, que esses dias estava lá no Rio de Janeiro, apresentando lá no Samba Enredo, concorreu, né?
para Portela para o ano que vem. E ele vai voltar lá agora para participar de outras atividades, né, Leite? Nosso muito obrigado por você estar aqui. Doutor Epaminondas Moraes, obrigado pela presença. Um homem notável, amigo, obrigado pela sua presença. E foi delegado de Brasília junto com o Mendonça de Souza Filho, Mendoncinho, né, que é um amigo grande com a gente aqui, foi vereador comigo aqui nessa cidade. Gastão Leite, valeu Gastão, muito obrigado pela presença. Doutor Caio, muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer a Marinha e a Valquíria, que são as assessoras da academia, tá? Aproveitando aqui em cima ainda, eu quero agradecer ao Valderli Guedes, que é presidente da Associação Goiana de Imprensa, está nos dando esse prestígio de estar presente aqui nesta manhã também. Nosso muito obrigado, viu? E não posso deixar de agradecer o prefeito Daniel Sabino Vaz, que essa sessão estava marcada para o dia 3 de setembro. E o prefeito tinha um compromisso já agendado anteriormente. Ele falou para mim: fala para o Tiago que eu quero estar lá ajudando você a recepcionar a academia, porque nós nos sentimos honrados. Então está aí, prefeito. Nosso muito obrigado, viu, pelo apoio, pela logística. O prefeito nos ajudando muito na realização dessa academia, dessa sessão da academia aqui em Cristalina. Da mesma forma, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gilmar Monteiro Matos, né, também deixou tudo à disposição. Estamos aqui com servidores, toda a estrutura da Câmara. Obrigado, Gilmarzinho. A Câmara aqui é realmente onde todos os assuntos são debatidos, reinam aqui, mas aqui tem um espaço sempre aberto para a cultura. Obrigadão, tá? De forma especial, eu quero agradecer meu amigo Germano de Oliveira Melo, que é artista plástico. Eu vou falar dele mais daqui a pouquinho. E obrigado por ter aceitado essa homenagem, estar aqui presente, viu, Germano? E agradecer também ao Rust Mon, filho do Belimon. Questão jovem. Quero convidar o confrade Geraldo Coelho Vaz, membro imortal desta academia, para sentar à mesa. Pode continuar, confrade. Muito obrigado. E o Rust é neto do Dr. Otto Mon. Estou muito feliz com sua presença aqui, viu, Rust? A gente teve os primeiros contatos, né? E você prontamente dispôs a estar aqui conosco. Fico muito feliz. Agradecer a Valéria e ao Gesiel, que cantaram o hino nacional e o hino cristalino. Muito obrigado, viu? Quero agradecer a essa equipe maravilhosa de servidores aqui da Câmara, que me ajudou muito, né? No som, na organização aqui, toda a estrutura. Obrigado, viu? Todos os servidores da Câmara Municipal de Cristalina que nos ajudaram. E olhando aqui para esse auditório aqui, eu tenho vontade de falar o nome de todos vocês. Se eu pegar e não falar de alguém, vocês entendam, por favor, mas eu preciso citar algumas pessoas. Inicialmente eu tenho que citar o nome da minha mãe, Moema Rodrigues Bispo, que está aqui, e eu peço até uma salva de palmas para ela. Porque se eu gosto de Cristalina, se eu falo de Cristalina, se eu falo das pessoas de Cristalina, isso é uma herança que a minha mãe deixou. Ela está ali acompanhada da minha irmã Guilhermina. A gente está sempre junto, né? A família toda, mas nós três estamos sempre juntos, né? Quero fazer menção aqui ao vereador Pablo Magela e ao vereador Marquinho Abramo. Eles estiveram comigo também no dia 8 de março de 2020, na posse que eu tomei ali em Diânia, me apoiando, me ajudando. Muito obrigado a todos vocês, tá? Quero agradecer a Silene, sempre uma vereadora atuante. Hoje ela não está no mandato, mas até a semana passada estava, fui presidente aqui da casa. Muito obrigado. Agradecer ao Jean Eustáquio, um parceirão, um amigo, também sempre pronto a me ajudar, a valorizar o meu trabalho, a incentivar. Muito obrigado, viu, Jean, pela presença. Agradecer também ao vereador Juscelio e o ex-vereador Silvano, a Silva Leite também se faz presente, como outros vereadores, outras pessoas, como
a nossa amiga Maria Amélia Silveira, né? Membro, já foi vereadora também, secretária de Turismo e Cultura. Muito, mas muito obrigado mesmo, viu, Neno, por sua presença aqui nesta manhã, né? Já citei o vereador José, também vereador, e saudar minha colega aqui de academia, de Cristalina. Nós temos aqui em Cristalina a nossa Academia Cristalinense de Ciências, Letras e Artes. Aí eu deixei para saudar agora o professor Dr. Luiz Sérgio Veríssimo dos Santos, que é o presidente da nossa academia. A responsabilidade não é brinquedo, né, Luiz Sérgio? Porque ele substitui, a linha dele é Dr. Otto Mon e o professor Tenor Marcelo Júnior. E a Academia de Ciências, Letras e Artes de Cristalina é presidida então pelo Dr. Luiz Sérgio Veríssimo dos Santos, e se faz presente aqui a minha amiga Fátima Salles, que foi vereadora, diretora do Colégio Estadual, professora, secretária de Educação, trabalhou no COTEC, tem uma folha de serviço grande prestada à nossa comunidade, e estou muito honrado, Fátima, por você estar aqui nesta manhã, tá? Temos aqui pessoas de fora, como a Valda, temos aqui os parentes do Germano de Oliveira Melo, né? E estou vendo aqui o Sálvio, a Maria, né? Irmãos do Germano, nosso muito obrigado. A esposa dele, a dona Diana, vendo sobrinhos como a Clarice e o Gilberto, né? O Jean está aqui, Jean de Oliveira Melo, né, que é filho do Germano. O Jardeão, estou vendo ele, está ali também. Obrigado, viu? Família do Germano, em peso aqui. Quero agradecer aos meus colegas secretários, né? Vários secretários aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, tá? E Deus possa realmente continuar abençoando todos vocês por esse trabalho que vocês fazem. Agradecer aos pastores Wolfram, da Igreja Batista Manuel, e João José, da Igreja Batista Bethesda, ele que também é procurador do município. Agradecer os parentes aqui do doutor Otto Mon, além do que eu já citei, do Lúcio, minha amiga Marta Mon, está ao lado do esposo, também meu amigo Olívio Penteado. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Agradecer aqui grandes amigos como o doutor Dario Tudo, obrigado, Delcinho Seron, doutor Alessio Marosca, Márcio Braga, Ayrton Nikita e Picoloto, muito obrigado. Também pessoas que apoiam o meu trabalho. Eu, para fazer isso tudo aqui, gente, preciso às vezes de um pouquinho de grana, e eu vou sempre atrás dos companheiros. Então, como tantos outros, eu sou patrocinador, incentivadores, eu vou pouco, essa ideia desculpa deu pouco, né? Com vocês e com outros aí, mas nunca ouvi um não, graças a Deus. Saudar o nosso vice-prefeito, doutor Luiz Otávio Biazon Massa, muito obrigado pela presença, também incentivador do nosso trabalho. O coronel Zimmermann, que é o chefe de Estado-Maior da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, Brigada de Porto Seguro, que está instalada aqui em Cristalina. Obrigado, viu, coronel, por sua presença aqui. Uma honra para nós. Agradecer a minha família. Estavam ali minha esposa, Esther, meu filho Samuel, meu filho Edivar e a minha cunhada Elton. Será que ela vai ficar com raiva de mim? Foi longo, né? Mas eu não posso deixar. Como é que eu vou deixar de agradecer esse pessoal que em pleno domingo, poder estar preparando o almoço, fazendo outras coisas, está aqui presente, né? Léo Ribeiro aí registrando, Zé Risoldo registrando, e Silvano está aqui à frente. A gente fica emocionado. Eu vou dar uma pinceladinha rápida aqui sobre a história da Cristalina, que a gente às vezes ainda sofre muito pela falta de pessoas mais comprometidas. Contar
e ter orgulho. Essa cidade que seguramente a sua história começou lá atrás, mais de 200 anos, vocês podem ter certeza disso. O presidente naquela época, presidente da Câmara, e a gente fez um relacionamento muito bom, e ele me mandou de presente, quando ele foi embora daqui, uma correspondência. Nessa correspondência, ele fazia menção a este livro, Viagem no Interior do Brasil, de um austríaco chamado Johann Emanuel Pohl, que veio para cá na comitiva da princesa Leopoldina. Ele era geólogo, mineralogista, para os termos de hoje ambientalista, era um cara multifacetado, de várias virtudes. E ele veio com a finalidade de conhecer o Brasil e levar as informações de volta lá para a Áustria, lá para Viena. E ele viajou o Brasil durante 4 anos, 1817 a 1821. E em dezembro de 1818, ele passou aqui no nosso município. A gente às vezes tem a mania de falar, porque nós aprendemos isso, que Cristalina começou ali em 1882, quando Etienne Pesquet e Leon Lavoisier, que eram 2 franceses que moravam em Paracatu, e vieram para cá negociar o cristal, e eles mandaram o cristal para a Europa. Aí a gente acha que isso aí foi o grande momento de Cristalina no passado, o grande boom. Foi um importante momento, grande também, não há dúvidas, mas não foi o único. Goiânia, agora, dia 24 de outubro, comemorará 90 anos do seu batismo cultural, quando a capital começou a ser construída. E se eu tivesse que assinar uma certidão de batismo de Cristalina, eu assinaria novembro de 1818, quando Emanuel Pohl passou por aqui, e numa viagem espetacular no interior do Brasil, ele percorreu o trecho onde no capítulo está escrito que é viagem de Paracatu do Príncipe, nossa vizinha cidade, via Serra dos Cristais, que é Cristalina, Santa Luzia, que é Lusiânia, Jaraguá, Meia Ponte, que hoje é Pirinópolis, até a capital da província de Goiás, que era a nossa querida Goiás Velha. Samuel, nessa hora aqui, meu filho, me arruma uma aguinha sem estar gelado, por favor. Acho que Samuel saiu, né? Edvar, arruma aqui, por favor. Mas aí eu parei aonde mesmo? No 1818? Isso. Aí ele foi até Goiás. Ele conheceu, até Goiás. Ele conheceu várias cidades aqui no nosso município. Obrigado. No nosso estado. Ele conheceu várias cidades, mas ele se impressionou com Cristalina. Aqui ele comeu perdizes. Eu vou fazer igual o Rolando Nero agora, Deus presente. Ele comeu viado, porque tinha muito aqui no nosso campo, e muitos bichos ficou acampado aqui durante vários dias. Aqui existiam vários garimpeiros, e ele se encantou e registrou isso nos seus apontamentos. Em 1821 ele foi embora de volta para Viena. Ele foi embora para Viena, levando 30.000 amostras da fauna e da flora aqui do Brasil.
Ele apresentou o trabalho para o rei, e em 1831 ele conseguiu concluir a sua obra e apresentá-la. Viagem no interior do Brasil. Isso aqui é uma versão da USP. Aqui é uma versão do Instituto Nacional do Livro, publicada em 1951. Instituto Nacional do Livro, que infelizmente, em 1991, o presidente Fernando Collor de Mello acabou, extinguiu, só para mostrar que nós somos brasileiros, nós somos Brasil. Não tem necessidade de existir Instituto Nacional do Livro, mas em 1951 o principal registro sobre a história cristalina foi publicado. Mas lá em Viena foi publicado em 1831. E o Humboldt morreu em 1834. Ainda bem que eu deixei esse legado maravilhoso para nós. Aí de lá para cá são muitos registros, né? Eu vou ter que marcar uma conferência no mês de março. Eu quero fazer um grande evento cultural aqui falando sobre a história de Cristalina, e a gente vai vendo episódios em 1850, 1857, 1870. Em 1882, um padre notável aqui da região foi pároco aqui em Santa Luzia. Nós ainda estamos em Santa Luzia, viu? Antes de 1916. Em Araxá, em Paracatu, em Cameri, um francês, Raimundo de Gilles, ele vinha aqui naquele período, 1870, 1880, nessas duas décadas, periodicamente, fazer batismos e casamentos. E ele ficou tão preocupado com a situação dos garimpeiros naquela época, que ele escreveu uma carta para o rei Dom João, intercedendo pela situação dos garimpeiros aqui da nossa eterna serra dos cristais. O padre Genetes, ele está enterrado ali em Cavalheiro. Tem gente que diz que é especulação, mas as evidências mostram isso. E eu, minha esposa, meu filho, ele vai fazer uma oportunidade lá no cemitério onde ele vai sepultado aqui em Santo Antônio do Cavalheiro. Vocês podem olhar na internet, o padre Raimundo Genetes, que vocês vão ver muita coisa sobre ele. E nós pertencíamos a Santa Luzia, pertencíamos a Lusiânia. Atualmente foi feita uma luta para ter a emancipação. Aqui eu tenho um documento aqui de 1905 que o governador de Goiás mandou, da época, né, ele chamava presidente do estado, J. Xavier de Almeida, mandou Alves de Castro vir aqui fazer um levantamento sobre Cristalina. Foi quando esses limites que nós temos hoje foram demarcados, em 1904. E ele apresentou um relatório, participou de tantas reuniões aqui na nossa cidade. Eu vou ler um pequeno trecho aqui para vocês. Aos 20 dias do mês de julho de 1904, às 11 horas da manhã, em uma casa de propriedade do cidadão Emílio Levi, e situada no arraial de São Sebastião dos Cristais, reunidos os senhores Fortunato Jacinto da Silva Botelho, José Joaquim de Faria Lopes, Pio Antônio Oliveira, Albino Teixeira Pinto, Salestiano Soares Mundim, Jovino de Paiva, Jerônimo de Carvalho Maia, Emílio Levi, Manuel José Borges, Joaquim Severino Botelho, principais proprietários dos terrenos que circundam o lugar denominado Serra dos Cristais, com grande número de assistência
entre outros, os senhores coronéis João Modesto Batista dos Santos, Nicolau Batista de Oliveira e Augusto Leite. Aqui continua aqui, se eu falei que o batismo foi, quem é evangélico ou espírita já foi católico, né? Então vou fazer essa analogia aqui. Se o batismo foi em 1818, em 1904 foi a crise. Tá? Aí a primeira comunhão foi em 1916. Olha a emancipação. Depois da primeira comunhão veio o quê? Me ajuda aí, doutor. E aí o próximo passo foi em 15 de janeiro de 1917, quando foi definitivamente instalado o Nicolau Batista de Oliveira sendo o primeiro intendente. Eu tenho a honra de meu avô, Afonso Cristo, um adolescente naquela época, estar presente naquele estado. De lá para cá, muitas coisas aconteceram, que numa outra oportunidade a gente vai falar. E estou falando isso aqui para vocês, para que a gente possa conhecer um pouquinho e saber que é importante saber a história da nossa terra, da nossa cidade. O Walter Miguel chegou ontem junto com o nosso amigo Sinésio, e eles deram uma volta aqui na cidade, visitaram algumas lojas de cristais, foram até a igreja de São Sebastião e visitaram a casa da família Paiva, que a gente tem parentes aqui. Ela está alugada para a prefeitura e está sendo concluído um processo de compra para ser instalado ali o nosso centro cultural. E o prefeito já me nomeou para cuidar da instalação desse centro cultural, para que lá a gente possa ter documentos para que todos tenham acesso à nossa história. Ele, em determinado ponto, ele diz que a cidade é só para os cristais, a agricultura nada. Em 1904, se tinha essa ideia. Quem poderia imaginar que a cidade poderia ter essa transformação e chegar aonde está hoje? Então, lá vai ser um local para a gente ter documentos, fotografias, filmes, testemunhos, onde realmente todos vão ter a oportunidade de conhecer a nossa história. A professora Dinamir está aqui, Dinamir Romero, e ela começou um projeto em 2015, 2016. Ela me convidou para dar palestra algumas vezes ali no Zuca, que chama Cristalinizar. Não é isso, meu amigo? Cristalinizar. E quantas crianças do ensino médio, do ensino fundamental se envolveram com esse projeto e mostrando a importância da gente conhecer a história. Não é isso? Eu quero fazer menção aqui também à associação comercial que se faz presente na pessoa do Ayrton Oliquita, e do Sindicato Rural de Cristalina, na pessoa da Malva. Muito obrigado, viu? O seu Alessio também já foi presidente do sindicato, o doutor Dario da diretoria. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Mas a gente tem que falar sobre Germano e doutor Otto Monte. Não vai faltar oportunidade para a gente falar mais sobre esse assunto, porque é longo, e eu, todas as vezes que eu vou falar sobre a história de Cristalina, eu me emociono, e eu não quero parar de falar, principalmente quando eu vejo um auditório atento e todo mundo prestando atenção dessa maneira. Mas a história de Cristalina na obra literária do doutor Otto Monte. Eu convivi pouco com o doutor Otto Monte, mas tenho lembranças muito boas dele. Eu encontrava, na maioria das vezes, na casa do senhor Fritz Monte, que era seu irmão, ex-prefeito aqui da cidade,
comerciante, vereador do garimpeiro. E o doutor Otto Mon tem uma história de vida que sempre me fascinou. Filho do seu Carritim, Carlos Rodolfo Mon, que eu também tive o prazer de conhecer, e da dona Joana Aguiar Mon. Eu não a conheci porque eu sou de 64, imagino que ela morreu em 1967, se eu não estou enganado, né? 1968, né? Eu tinha 4 anos de idade, então eu conheci. Mas o doutor Otto Mon tinha 12 irmãos, todos nascidos aqui em Cristalina. Inclusive, no primeiro livro que ele escreveu sobre a cidade, é um livreto, na realidade, chamado Esboço Histórico de Cristalina. Ele faz uma homenagem aqui aos pais dele, tá? E aos irmãos. Eu faço até um parênteses aqui para destacar a doutora Amália Mon, que foi a primeira promotora do Brasil, a primeira mulher do Brasil a exercer o cargo de promotora. Ela nasceu aqui em Cristalina. Vocês sabiam disso? Sistema atrás do Instituto Histórico Geográfico, eu estava até conversando com o doutor Geraldo Guilherme Vaz. Muito obrigado, doutor, por sua presença aqui. A gente já agradeceu aqui os demais, com o presidente Jacques Mendonça Guedes, que é promotor de justiça, e eles falando justamente porque às vezes nós não divulgamos a nossa história com muito entusiasmo, que a primeira promotora do Brasil era goiana, natural de Ipameri. Falei, não tem. Não era natural de Cristalina, doutora Amália Mon. Vocês podem dar um Google, vocês vão achar essa informação no site do Ministério Público de Goiás. E a gente precisa aprender a honrar e respeitar as pessoas importantes do nosso município. Eu considero o Otto Mon cristalinense número 1. Ninguém vai ficar com ciúme de mim, porque minha mãe é nascida aqui, meu avô Leão Rodrigues de Fonseca, que era meu ícone, né? Veio de Paracatu para cá com 46 anos de idade. Meus pais, minha esposa, mas eu considero o cristalinense número 1, Otto Mon. Sabe por quê? Aos 16 anos eu tenho coragem de sair daqui, que era só um arraial, igual nós estamos no documento, e para o Rio de Janeiro, trabalhar, ganhar a vida. Lá ele ingressou no exército, ele foi ocupando os cargos mais subalternos, soldado, cabo. Aí ele teve a oportunidade de estudar medicina, ele estudou, virou médico. Ele teve a oportunidade de fazer um curso de oficial do exército, virou oficial médico do exército. Ele teve a oportunidade de estudar direito, virou advogado. O homem era tão notável, gente, era um saber tão extremado, que nos 3 cursos superiores que ele participou, ele escreveu esse livro aqui chamado 3 cursos e 3 discursos. Ele foi orador oficial das turmas dele no curso de medicina, de oficial do exército e de direito. 3 cursos e 3 discursos. Quando eu peço para vocês a tal de minha mãe, não é à toa não. Esse livro aqui ela me mandou e me passou. Olha para quem que foi dedicado. Ao caro professor Leão, grande batalhador pela causa da minha terra, com estima, admiração e respeito do Otto. Cristalina, 13 de janeiro de 1958. Está guardado até hoje. Minha mãe guardou. Não sei se alguém mais aqui na cidade, Marco. Não sei hoje se alguém mais tem esse livro, certo? Mas é uma preciosidade, é um cristal. Em 2005, meu curso é letras, estudei na FACEC, na primeira turma. Para apresentar a monografia, eu escolhi o tema literatura brasileira com foco em Cristalina. Aí eu vou até publicar o ano que vem em formato de livro. Aí aqui está a minha monografia. Aí eu dedico aqui algumas páginas para o doutor Otto Mon.
O título é, no capítulo dele, Brilho Indelével. O Dr. Otto Mon foi o homem que mais brilhou na história de Cristalina. Ainda que já tenha falecido, ele representa a maior riqueza cultural da cidade. Ninguém deve sentir ciúmes dessa afirmação. Ao contrário, deve sentir orgulho, como Leão Rodrigues da Fonseca, ao registrar a sua visita em Cristalina em novembro de 1927, com o intuito de organizar a sua vinda para a cidade. Leão Rodrigues da Fonseca mudou-se para cá em 1928, vindo de Paracatu. Em janeiro de 28, em novembro ele veio aqui para acertar a mudança. E ele visitou a primeira igreja batista de Cristalina, que foi fundada por várias pessoas, entre as quais a família Mon. Ele era da igreja presbiteriana. O Dr. Otto Mon, naquele dia que eu fui lá, tinha 13 anos. E olha o que o meu avô escreveu sobre aquele novembro de 27, quando ele viu o adolescente Otto Mon. Isso que eu vou ler aqui agora, meu avô escreveu em 1967, um fato de 1927. Naquela data, Leão Rodrigues registrou, ao participar do culto da primeira igreja batista, realçava a maravilhosa voz de um infante, ou seja, uma criança, um adolescente. Hoje, Dr. Otto Mon, major, cientista, médico, advogado brilhante, escritor, eloquente orador, enfim, estrela super brilhante da consideração da intelectualidade odiada de Cristalina. Leão, que tinha estreito relacionamento com o Dr. Otto, registrou essa passagem em suas anotações no dia 10 de julho de 1971, não 68, como eu falei. Como professor Leão, tantos outros, mas principalmente conterrâneos, precisam jactar-se pela pessoa do ilustre Dr. Otto Mon, pois o que ele fez em pouco mais de 75 anos de existência foi amar e respeitar a terra onde nasceu no dia 27 de abril de 1915. Depois vocês podem olhar ali, aqui estão os livros, ali estão os livros que o Dr. Otto Mon escreveu, registrou. Ele teve uma vida intensa. O Dr. Otto Mon era um agitador. Presidente, vai me perdoando aí, não toca sinetinho não. Em todas as áreas, ele era um agitador profissional, cultural. Eu acesso lá na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, já tive a oportunidade de ir 4 vezes lá no Rio de Janeiro. Aí você pega o Globo, o Jornal do Brasil, o Dia, o Jornal do Comércio, todos têm notícias do Dr. Otto Mon. Ele era cardiologista, ele tinha um consultório, ele fazia propaganda nos jornais. Dr. Otto Mon, certa vez, ele quis mudar o trânsito do Rio de Janeiro na década de 50. Sabia disso, doutor? Ele quis mudar o trânsito lá, disse que tinha que fazer umas veias, correr para um lado, para o outro, para que o trânsito ficasse desafogado. Isso está em vários jornais da época. Ele, junto com outros goianos, ele fundou a Associação Goiana de Moradores do Rio de Janeiro. Naquela época, ele foi presidente dessa associação lá. Mauro Borges, eu quero citar aqui para vocês nomes que eram, vamos dizer assim, faziam parte da Associação Goiana dos Municípios, só para vocês verem a importância e a liderança do Dr. Otto Mon, que foi, sem sombra de dúvidas, um homem bem à frente do seu tempo. Bem à frente do seu tempo. Aí a gente vai lendo as histórias dele e vê o quanto dessa associação ele decidiu, lutou para que a capital mudasse para o Planalto Central. E ele acreditava mais na eleição de 1955 que o Ademar de Barros poderia fazer a
capital. Tanto que ele voltou e trabalhou com o presidente Valdemar de Barros. Valdemar que perdeu para o Juscelino. Não foi isso, Walter? Não foi isso? E ele depois faz até o meia-culpa ao ver a coragem do Juscelino Kubitschek de trazer a capital aqui para o Planalto Central, de cravar Brasília aqui pertinho de nós, onde a gente está hoje. E ele lutou tanto, o prestígio dele era tão grande, no exército, como médico, como advogado, que ele foi nomeado no início dos anos 60 chefe do serviço médico do Planalto Central. Aí o último presidente que eu trabalhei foi o João Goulart. Aí veio aquela situação que nós todos conhecemos do regime militar, quando o João Goulart saiu, assumiu aquela junta, o doutor Otto foi demitido da chefia do serviço médico. E ele conta no seu livro Sarrafo da Minha Vida, ao escrever um poema chamado Meu Rincão, que ele foi colocado no exílio lá em Campo Grande, hoje capital do Mato Grosso do Sul, simplesmente porque ele era o chefe do serviço médico do Jango. Então, um homem notável, na década de 60, esse livreto aqui que eu mostrei para vocês, mas de grande importância, o Dr. Otto Monk publicou esse livro aqui inteiro no Correio Brasiliense. Ele trazia repórteres do Correio Brasiliense para cá. Lá no Brasil, como médico, ele foi chefe do pronto-socorro do Distrito Federal por muito tempo. Ele foi fundador da Academia de Letras e Artes do Planalto. Você vai ver no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense e outros jornais, ele sempre falando sobre cultura. Em outro momento eu estava falando sobre a medicina. Então era um homem realmente acima da média, que a gente tem que ter muito orgulho dele. Os livros dele estão ali, depois vocês podem dar uma folheada no esboço histórico de Cristalina, histórias e histórias de Cristalina, a história de Cristalina através da arte de Germano. Germano é o artista mais fácil que tem, gente, que você poder reverenciar uma pessoa, né? 10 minutos, confrade. Excelente. Está parecendo o vereador, está unindo ali, ó. A campanha,